Oi, oi, tudo bem? Eu me chamo Larissa, do @laloucura, e hoje a gente está aqui no Contrafluxo com uma figura quase que mitológica, né, da psicanálise brasileira, nacional, atualmente, para falar sobre um tema muito importante e um pouco impossível, né? Eu falaria com ela por horas, faria uma conversa infinita, mas hoje a gente vai dar só um mergulhozinho nesse infinito para falar sobre prazer, traição e liberdade. O sexo mosaico. Maria, muito obrigada por aceitar o convite. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite e pela coragem de estar no Contrafluxo, né, e poder falar de intimidade, de sexualidade, nos dias de hoje que não são tão óbvios, né. Exatamente. Na verdade, eu queria começar a conversa falando justamente sobre isso, né? Por que, nos dias de hoje, né, com essa transformação digital toda, o pessoal mais aberto, né, uma vida um pouco mais exposta, por que ainda é difícil falar sobre sexualidade? E, de antemão, o que seria sexualidade, né, para você? Espera aí, então vamos por partes e vamos devagar, né. Então, primeira coisa, eh, bom, primeiro que eu estou vendo aqui uma bibliografia Sim, psicanalítica sim, sim. profunda. As obras completas do Freud, do Lacan, os escritos, um seminário 5. Não sei se os nossos ouvintes, espectadores conseguem ver, mas depois vocês filmem. É. Mas assim, é um público informado, né, é um público já divertido da psicanálise, mas eu vou falar de uma forma mais ampla, que é assim, durante muito tempo, milênios, a gente teve medo de entrar em contato com aquilo que a gente não controla. Aliás, isso é do humano, né, Uhum. o que pulsa, a pulsão, aquilo que te faz fazer, que te faz ir lá e se jogar em algo. Então a gente tem uma vontade de organizar, de controlar. Essa dialética caos e ordem sempre foi, assim, presente na nossa vida como humano, como vivos, como seres vivos, Em sociedade, né? né, e na cultura. Então o que que é a civilização? Para dar, assim, uma síntese possível, é você, recalcar o que você supõe ser o caos, e que no caso são seus impulsos que são irracionais, entre aspas, ou aquilo que te transcende o ego, e aí você ordena, você, se sentiria mais confortável colocando ordem naquilo que te transcende, né. E o sexo, o que que é? É pura pulsão, né. O que que é o gozo? O que que é o orgasmo? O que que é tesão? É você ter alguma coisa que te puxa e que não é nem racional. Então, até o que a gente deseja, o que a gente quer, o que faz a gente se apaixonar, é muito do inconsciente, e muitas vezes a gente assusta. Então, a gente está, vamos dizer, durante muito tempo, milênios, séculos, sob recalque. Esse é o big frame, vamos falar assim, né, esse é Uhum. o grande enquadre de um texto icônico do Freud, que é o mal-estar na Na civilização, civilização, sim. né. E aí o que que foi acontecendo? Nas últimas décadas, sobretudo, ou no século XX, para a gente, né, o fim do 19 já foi um movimento, a gente na arte, por exemplo, você já vai pintando com traços, você coloca na tela aquela pulsão, aquele traço que é o impressionismo, você deixa impressões, e você tem o nascimento da psicanálise que é contemporânea disso. Aí o Freud fala: "Espera, o que está acontecendo aqui? Fala, fala que eu te escuto". Isso é um método É. psicanalítico, certo? E aí foi indo os direitos das chamadas, vamos dizer, minorias ou as maiorias que eram silenciadas, as mulheres, os direitos civis e negros, LGBT, trans, a gente foi cada vez mais fazendo uma revolução, aspas, sexual. Não Sim. só a revolução sexual dos anos 60, 1960, mas já vem há 150 anos um movimento de desrecalque, de libertário, vamos dizer, de mais liberdade. Só que aí isso assusta. Então, a gente hoje, 21
A gente vive 2 movimentos. Vamos dizer, a gente se joga nessa possibilidade de se abrir, de pensar, de se experimentar, de fazer vários tipos de parcerias, de cenas sexuais, de casamentos, de amizades, de, vamos dizer, uma cena polissexual, não é nem poliamorista, né. Uhum. Todas as formas de amor, de intercurso sexual, de desejo, de fala, de roupa, de estilo, de corpo, né, com ou sem química, com ou sem hormônio. Então, isso, é uma experimentação radical, e 2, isso causa muito medo. Então tem uma parcela da nossa cultura e das pessoas que pode achar isso muito estranho e que diz Que isso, quer voltar pro recalque. que volta e fala: "Espera, isso é muito caos para mim", né, para Uhum. voltar no início. Isso me desorganiza muito, isso me dá muita angústia, como assim? Né, coisa de menina, é até o ti isso é coisa de, eu quero que o mundo seja, né, azul e rosa. Tem coisa de menina, tem coisa de menino, por exemplo, que É o são, mais simples, eu tô acostumada com isso, vamos manter é, assim. que aí a gente poderia embarcar para toda uma discussão sobre o que é mudar. E a gente está, sem dúvida, numa fase de transição, e a transição assusta. A gente tem um fascínio e um medo do novo. A gente quer voltar e falar: "Espera aí, estou desorganizado, volta. Como é que eu faço para me colocar no mundo? Como é que Uhum. eu, quem sou eu? O que que eu tenho que fazer? Espera aí, que é crescer, estudar, casar, ter uma família? Espera, me dá um roteiro de vida", né. Então, como assim? Perdi os esteios, perdi o trilho. Ah, então, por que que a gente precisa ainda falar sobre isso, discutir isso, e por que que é tão difícil, né? Porque é a transição, é uma reelaboração dos pactos sociais e dos lugares, das identidades, das identificações, do que é, inclusive, valor, o que são lugares éticos, o que é bom, o que não é bom, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, né, as bases de Estão valores. estremecidas, né. Aí tá complexo, porque tem gente que diz: "Isso é bom", e a mesma coisa para outros olhares não é bom. Então, a gente tá num, né, tá interessante. A época que a gente está vivendo não tá para principiantes, não. Não, mas assim, quem é que determina? Quem é a voz maior que diz, né, que caminho tá certo de ser seguido nesse Isso a gente sentido? vai saber, isso, assim, aguardem cenas dos próximos capítulos, vamos, né, fica tranquilo que daqui a 20, 30, 50 anos, a gente vai saber o que que a cultura conseguiu elaborar, o que que a gente digeriu. É como uma análise, que, né, somos conflito, Uhum. somos vetores pulsionais, é aula de física, né, tem uma força que quer empurrar para cá, outra empurrar para lá. Quem vai vencer? Depende da potencialidade de cada movimento. Eu não sei o que vai ser em 2030, mas Uhum. eu tenho uma opinião sobre 2100. E Eu aí, qual posso é? te Por falar. favor, compartilhe. Assim, eu diria que se a gente conseguir sobreviver, né, como uma civilização mais harmônica, a gente vai repactuar e a gente vai fazer um combinado que, no fundo, é muito simples, que a gente já enunciou, só que é muito difícil pôr em prática, que é o seguinte: seja o que você quiser, e eu vou suportar a sua escolha. Eu vou suportar que você seja estritamente monogâmico, patriarcal, religioso. Ou eu vou suportar que você seja trans, pan, poli. Ok, tanto faz. Seria lindo, né? Eu coloquei 2, vamos dizer, clichês, né, 2 Hum, quase extremos, sim. mas assim, até para quem é, vamos usar esses termos, né, progressista, se incomoda com alguém que não seja, Com né. certeza. Ou, para pegar um exemplo, quem é uma parte do movimento vegano,
não é nem vegetariano, vegano, raiz, se incomoda com quem come carne, por exemplo. Uhum. Ou quem tem uma relação aberta ou está num paradigma trans ou poli, se incomoda com alguém que diz eu não gosto disso, isso é errado. Porque, entende, essa que é a dificuldade, é que cada vez que você está num lugar, você está identificado numa posição subjetiva e sociosubjetiva, você muitas vezes diz que a outra posição é atrasada, é É, ignorante, é selvagem, é destrutiva, vai acabar com a água, o ar, a vida do planeta, vai acabar com a família, com a nação, né? Então a sempre um é o gente certo, o outro é o errado, né? E será que tem alguém é, mente aberta mesmo? Será que então, existe isso? será que a gente vai conseguir suportar ser o que a gente é? Que já é difícil, porque a Uhum. gente também não suporta o que a gente é. A gente também não, a gente também tem conflito com o que a gente deseja. Essa, Demais. essa que é a graça, né? É que a gente não é uma coisa una e tranquila, senão nem existiria a caixa de Pandora que é nosso inconsciente, certo? Mas mais do que isso, a gente se incomoda com as caixas de Pandora e as identificações do outro. Então, quando é que a gente vai construir um tipo de coletivo que cada um possa ser o que quiser, mais ou menos em paz, e que eu fique em paz com a sua escolha? É isso, eu fico pensando, porque essa construção dessa paz, no caso, ela tem muito a ver com a desconstrução de muita coisa. Para você ter essa aceitação, essa liberdade para existir, que permita também a liberdade da existência do outro, de uma maneira mais livre de julgamento. E eu fico me perguntando como realmente conseguir atingir isso, sabe? Esse 2100 aí, essa desconstrução, porque ela vem de anos de história, anterior à sua, e aí tem toda a sua. E se a gente realmente tá num cenário que permite se libertar disso, sabe? Com tanta coisa sendo imposta, imposta, imposta o tempo todo, tipo, pelas mídias sociais e tudo mais. Eu acho que a liberdade, ela tá se tornando algo mais distante do que algo próximo, talvez. Nossa, que depressão, hein? É um pouquinho. Se as novas gerações estão achando isso realmente. É, eu acho que por eu estar muito ativa, assim, em mídia social e convivendo muito com a galera da minha geração, da minha idade, mais jovem também, eu vejo isso acontecendo bastante, sabe? Alguém, por favor, me diga o que pensar. Me diga o que vestir, me diga como deve ser a minha rotina, sabe? Eu vejo muito isso. Ai, que tipo de garota você é? E tem a romantização no caso, do certo, que é o que você falou, que se divide e tudo mais. Mas hoje em dia eu vejo bastante aquela coisa assim, utópica, que é vendida pelas redes sociais, pelas blogueiras e tudo mais, que tá sendo comprada em massa do que é o certo. Que é acordar às 5 da manhã, fazer o devocional, sair pra correr, sabe? Não sei se você tá acompanhando, assim, esse movimento que tá tendo. Sim, do super ideal, Do né? super Aliás, olha, ideal. eu vou te falar, eu até tirei uma foto hoje à noite. Eu vou falando livre, depois vocês veem o que corta, o que não corta, Não, porque, fique à porque vontade. eu nem sei O a coisa objetivo das é esse. datas e tal. Mas assim, hoje à noite eu vou fazer uma apresentação no teatro, né? Uma fala, um talk, né? Show. E aí eu queria até mostrar, eu tirei uma foto no caminho do aeroporto, que era um supermercado hiper ideal. Achei sensacional, né? É bem Achei simbólico. incrível, não é? É, Então, olha bem, ele é um jogo de palavras, né, que o cara fez, sim. e assim, entre hipermercado e junto com o ideal, mas você vê que o inconsciente da cultura vai na frente, né? Vai na frente. Nossa, Então, nunca para eu ia mim, parar pra pensar isso. Eu sempre vejo esse mercado. ah, não, mas eu paro e minha cabeça é uma máquina de parar e pensar e observar, né, os Sim. símbolos. E então, olha só, a gente está numa era do hiperideal. Uhum. É tão. Eu acho que dessa a gente vai sair rápido, porque é tão delirante que é muito Deus insustentável. te ouça. Tá Ah, insustentável não, mesmo. ó, Deus vai me ouvir. Vamos fazer umas Por preces, favor, vamos me dar os acaba, cordões, a pelo gente é amor de Deus. espíritos, né?
Santos e sagrados, né, me perpassem, porque assim, a gente tem tanta luta para se libertar de uns esquemas simbólicos que a gente inventou pra gente, que a gente fala: "Nossa, espera aí, isso daqui é furada", né. Perfeito, Como é sim. que é, por exemplo, vamos eu vou advogar, né, porque por hora eu estava colocando lados como equitativos. Uhum. Né, mas assim, eu diria que, eu teria uma opção mais clara, né, eu não acho que a gente deveria todo mundo ser heterossexual para construir família e filhos, e que a mulher tem um certo estilo e que é mais rosa, mais doce, mais afetiva, mais cuidadora e o macho é mais certeiro, caçador, firme, provedor e Uhum. forte, inteligente, bom em exatas. Eu não compartilho dessa organização simbólica, certo? Não Certo. só eu, como a própria ciência e os próprios números. As estatísticas hoje estão mostrando que quaisquer cérebros humanos podem pensar. Ó que curioso, porque antes você achava que a mulher pensava menos. Uhum. E que o homem pensava mais, e que a mulher sentia mais e o homem sentia menos. A gente está com muita pesquisa, inclusive neurociência e psicanálise, que mostra que a gente tem racionalidade e afeto igual. Quem recalca mais afeto ou recalcava? Os homens. Os homens, eu ia falar das mulheres. Ah, não, porque a mulher, ela. Não, porque assim, homem não chora. Né, homem não chora, É, a gente tem, assim, historicamente, né, você tinha aquela fleugma, você tem que ter um controle máximo. Então, tanto que a gente fala: "Tá com chilique gata? Tá de TPM?", é verdade. né, Eu que é pensei na isso? mulher porque, tipo assim, homem não chora, mas mulher não sente raiva. Por Não exemplo, derruba isso. as coisas. Não, por exemplo, então, na verdade a gente fez uma divisão sexual dos afetos. Então a mulher não pode ficar com raiva, tanto que ela tinha esse portal, essa licença poética da TPM para poder ter Nossa. chilique, ter raiva e matar um, porque ela justamente tinha a obrigação de ser doce, né. Mas a coisa mais afetiva, mais emotiva, emocional, sempre foi mais, né, assim, entre logos e patos. Ah, sim, sim. Logos, racionalidade, lógica, matemática, cálculo, pensamento. Apolo, Frio. frio, Sim. controle, né, e emoção, água, afeto, lágrima, e os afetos interditos como raiva, tal, que escoam em alguns momentos. Vênus, Lua, instabilidade, né, Sol, Apolo masculino, Lua, Vênus feminino, a coisa dos ciclos, é ciclotímica, né. É assim, tem, muito é uma construção que ela é simbólica, claro, tem partes, símbolos significantes para os 2 lados, mas também é imaginário. É um delírio que a gente fez ao longo de séculos. E a gente está entendendo que a gente fez essa construção. E aí a gente então sabe que todo mundo, qualquer ser humano, e mesmo primatas, e mesmo mamíferos, sente tristeza, sente ansiedade. Tem pesquisas com as ansiedades e insônias de elefantes, Elefantes. golfinhos, Caramba. além de o óbvio que é cachorro. Então, às vezes eu uso essa bibliografia de animais que sentem. Então, somos animais, somos mamíferos, somos primatas e somos humanos de linguagem. A gente sente tudo. E a gente também pensa tudo. Então, por isso que eu diria, qual é a minha aposta? 2100, 2049, 2025, a gente vai aceitar o fato que somos muito mais iguais do que diferentes como seres. Então, quem é você? Como você sente? E como é a sua Ai. sensibilidade no corpo? Como é que você goza? Como você se excita? Como você se entrega ou não para o outro? Como você compartilha seus afetos, seus fluidos, suas células? Aí
Não sei. Cada um vai saber. E vai Eu ser não permitido. Exato, não sei, e não é heteronormativo, como a gente diz, porque Uhum. era uma normatividade a partir de um desenho imaginário. Então, eu diria que assim, qual o caminho, o qual é o cenário? O cenário final é esse. Quando vai ser? Quanto tempo a gente vai precisar dar uma outra volta ao redor, assim, da Via Láctea para isso acontecer? Talvez, não sei. Eu não sei, acho que essa volta, assim, seria uma mudança muito política também, porque eu acho que a maneira como a sociedade está estruturada agora, assim, mais capitalista e tudo mais, é que vem disso, né? Essa ideia de hiperideal, de imagem, não sei o quê. É lucrativa essa ideia. Então, acho que essa outra volta na Via Láctea seria uma transformação política. Toda a nossa conversa é política. A gente está falando de Verdade. política. Mas aí, olha, já vou assim, eu vou ali, Vá, por posso? favor, com Posso? certeza. Eu acho que é assim, se o problema fosse o capitalismo, nossa, seria muito bom, É porque maior. é maior, porque assim, um acordo específico sobre como a gente produz mercadorias, como embala elas, né, como a gente fetichiza essas mercadorias e como a gente circula, Uhum. né, produção, embalagem, circulação, narrativas de venda e apropriação de consumo, tudo bem, a gente tem 400, 500 anos de capitalismo e foi mercantil, foi industrial, ele é um pouco eletrônico, né, imagético, narcísico hoje, tudo bem, mas isso é muito anterior e, assim, a gente tem outras formas de dominação dos corpos e das mentes em sistemas que pretenderam ser socialistas ou comunistas. A gente tem uma submissão a uma base, a gente lucra com qualquer coisa, entende? Uhum. A narrativa do comportamento do corpo e da sexualidade é um comportamento que você vai vender o que você quiser em cima disso, Uhum. entende? Eu vou te falar, o mercado trans, o mercado poly é um supermercado, é muito bom. É um supermercado, realmente. Em termos capitalistas é muito melhor, porque pensa bem, quantos peitos você pode vender? Quantas bundas? Nossa, é Quanto verdade. imagina, imagina. Não, então assim, entende? Assim, aliás, isso é uma ideia, hein? É uma ideia de guerrilha, uma ideia para a gente conseguir uma certa libertação, é a gente dizer, né, e falar: É "Ó, eu verdade. vou te ampliar o É mercado, uma gato". estratégia. É uma estratégia. Então, assim, manda bala, não precisa, né, relaxa, tudo bem a gente ser transcendente, transcenda a norma, né. A Perfeito. lógica normativa, ela é mais binária. Uhum. Certo, ela é mais dualista, ela é mais binária. Por que que não a gente não faz uma lógica polinária? Ó quanto produto, customiza, manda o mercado, troca. E Nossa. aliás, ó, em vez de vender uma geladeira só, vamos falar para trocar de geladeira? Vamos ficar mudando os corpos, vamos mudar os desejos, vamos ir para o insaciável radical que é o afeto na base do capitalismo. Vamos embora. Nossa, que raciocínio. Eu nunca tinha parado pra analisar realmente. Mas assim, a quem realmente interessa, então? Se não é uma questão mais mercadológica, a manutenção das coisas como estão, digamos assim. A quem interessa isso? A nós É mesmos, medo, né? interessa ao nosso medo, vamos, tô contigo. Interessa às nossas estruturas que em alguma medida volta, né, vamos voltar, assim, a base do humano é um não amparo estrutural, né, a Uhum. gente está no desamparo estrutural, um não amparo. A gente nasce num lugar de larga um bebê aqui, ó, nessa mesa e não encosta nele, vamos largar ele aqui 3 dias. Morreu. Não vai, não ele não se vira, não desenrola, ele não vive. A Uhum. dependência do bebê primata de linguagem que nasce precoce,
né? Depois que a gente virou bípede, né? Então, a gente era primata de 4 apoios e depois foi melhorando a 2 apoios e, né, chimpanzé, bonobo, gorila, vai ali nas árvores, depois o sapiens e um gênero Homo vai ficando erectus. Sim, E sim. aí, ao fazer isso, você tem que diminuir o quadril, você estreita o canal vaginal, Uhum. certo? Você vai. Certo, certo. Essa cinturinha assim, acho que ainda bem que tem a câmera, né? Porque agora é um parênteses biológico, assim, de, né, evolução da ossatura do primata sapiens, né? Então você tinha, né, a coisa. Imagina uma cadela, uma vaca. É Mais largo, aberto, sim, mas sim. lá a abertura, né? Cintura pélvica, aquele quadril aqui, aquela, né? Aí você tem que ficar de pé, você estreita. O que que significa? O canal vaginal, por onde nascem os fetos, ele estreita. O que que acontece? Não dá para chegar a termo na gestação. Aí a gente nasce precocemente. 9 meses, ouve bem, um cavalo é 12 meses. 12 meses a égua segura, um elefante. O sapiens é 8 a 9 meses. Por quê? Porque o bicho tem que passar, porque a mulher ficou estreita como Hum, canal. Então, o garotinho nasce muito precoce, desamparado e precoce. morrendo de Que medo, precisando muito de algo maior que diga, é né? submetido ao grande outro, submetido ao outro, totalmente dependente. É um bichinho que você fala para ele: senta agora, calma. Não, pera, filho, já vai passar. Não, vou cantar para você. Não, ó, você vai ser assim. Ó, menino é assim, faz assim, tá? Menina, gosta de ser que Menina é não sei rosa. É. como, família é não sei o quê, Deus é não sei o que lá, trabalho é não sei o quê, dinheiro é não sei o quê, lancha é não sei o quê, apartamento barra, né? Aprendi assim, né? Quais são os bairros? Qual é a cobertura? Nossa. Quanto mais alto, melhor. Você vai ser o quê? Você vai jogar bola, você vai cantar música, você vai estar no tráfico, onde você vai estar? O que você deseja? Qual é o seu hiper ideal? Então você fala para esse primata, você metralha a cabeça dele com um universo simbólico imaginário. Isso somos nós. E ele fica incapaz de viver sem esse alguém me diz, né? Isso, aí volto para o início do que você comentou. E as redes sociais, é esse São um grande grande, O, né? são assim, a gente explodiu esse sistema, a gente está botando milhares, O literalmente, acho que mecanismo perfeito, milhões, né? isso, para Perfeito. falar blogueirinha, para falar para você, Sim. ó, o cabelo é assim, a unha é assim, a make é A moda assim, é essa. a moda é essa, é bem isso. Você tá dentro ou você tá fora? É É, eu isso. vou te falar, tem revista que diz que você tá fora de moda. A gente diz essa expressão, fora de moda. Acho que não tem nada mais patético do que você falar para alguém você tá fora de moda. E a Nossa, galera realmente. acredita. A galera E acredita. sofre. E sofre em vez de você falar. Que dois conceitos estranhos, moda e tá dentro ou tá fora do que de uma onda aleatória que alguém desenhou, que a tendência agora, sabe qual é? Hum. Internacional, verde sálvia. Verde salve, eu não sabia. Vou andar na moda agora. Então, assim, a indústria desenha, tá, né? Teve moda, Semana da Moda em Milão, Paris, desenha, coloca, faz o corte, pau. E encaixa Vamos. perfeito E aí no. você tem isso, aí um monte de modelos identificatórios, que tem às vezes essa profissão, chama modelo, ou chama blogueira, ou chama pastora, ou chama político, ou chama rico, ou chama qualquer coisa, influencer, e você vai dizer qual é a moda e você vai se avalizar, se ajuizar, que isso chama superego, né? Uhum. Superegoicamente, você vai se colocar mais para cá ou mais para lá. Tô dentro, tô fora, tô certo, tô errado, tô me sentindo bem, sou um lixo. E aí, o que chama isso? Ansiedade, depressão, transtorno bipolar. Sintoma. Isso. Sintomas contemporâneos de todo o ajuizamento que você está fazendo sobre o ego, sobre o eu, a partir dos supermercados de hiperideais De que estão aí hiperideais que estão na sua matando. palminha da mão. Pronto, acabou.
Não vamos Nossa, falar só sobre isso, vamos falar de assunto bom? vamos falar de assunto Vamos falar de bom. assunto up, não só depressão. Ai, você tem algum assunto up interessante pra gente hoje? Eu sou uma usina de assunto, hein? Ai, Não, que não. maravilha! Então você tá no lugar certo. A gente é uma usina de ouvidos. Ó, não, é que você, né, você falou lá no título sexo mosaico, né? Sim, sim, voltando. Né? Só para assim, então, o que talvez pudesse vir a ser interessante? A gente achar instigante, em vez só de ter medo, perder as estruturas, perder a norma. É Uhum, porque sabia que tem estudos que dizem que mais difícil. O nosso problema não é assim simples mudar de A para B. É difícil. Mas uhum. o problema é que a gente não sai de A e vai para B. Ainda mais historicamente e na nossa própria vida. Normalmente é A, tô sofrendo, não tá funcionando. Não tô triste, achei que estava no ideal, achei que estava na paixão, achei que estava ancorado, que estava tudo direitinho, normatizado, enquadradinho. Uhum. Não, tô triste, tô mal, não, achei que estava no casamento dos sonhos, no namoro perfeito, no curso ideal. Nossa, tô mal, tô com insônia, tô irritado, tô péssimo, quero matar um ou me matar, né? Ó, A angústia eterna, né? é angústia, tô lá, tô mal. Aí eu falo, preciso mudar. Uhum. Ah, o problema é que eu não tenho B. A não dá mais. E agora? E agora? Aí é o máximo de angústia, na fase da transição. Transicionar de uma posição para outra, qualquer, de preferência mais próxima ao nosso desejo, à nossa história, aquilo que você descobriu na sua análise, na literatura, no cinema, na sua meditação, qualquer lugar é um sofrimento, porque você não sabe. E Isso até construir B é difícil. é difícil. Isso me lembra a citação de um livro infantil, é Alice no País das Maravilhas. Tem um diálogo que ela tem que ela pergunta. Eu não me lembro quem é o outro personagem, mas ela pergunta assim: qual é o caminho? E ele pergunta: pra onde você vai? E aí a retórica acaba sendo que, pra quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E a Alice fica meio revoltada com isso, né? Ela não gosta dessa resposta e ela acaba indo pra qualquer caminho e se perdendo mais ainda. Eu acho que encaixa bastante, né, com essa fala sua. Aham, aham. É bem angustiante. Só que Alice, no século XXI, acho que já entendeu que pode ser qualquer caminho, mas se ela souber qual tipo de caminho ela gosta de trilhar, vai ser mais divertido. E era isso que eu estava colocando. Talvez em vez de ficar só na angústia de, nossa, A não tá bom, mas eu não sei ainda qual o caminho ou qual é B, qual é a parada, para onde, talvez eu possa ao menos achar interessante essa pesquisa. Talvez não seja só angústia, talvez isso me desperte curiosidade, vontade de pesquisar, vou atrás, vou errar pela vida. Adoro essa expressão, né? Errar pela Errar pela vida. vida, no duplo sentido, da errância. Opa, Tudo isso sou bem. eu. Mas isso é 5 horas? Não. Deixa eu ver. Isso é quase 5. É, vai dar 5 daqui a pouco. Aí a gente pode ir Isso é o meu alarme. conduzindo pro encerramento Desculpa. já. Deixa eu tirar daqui. Tá aqui, né? Onde que eu estava? Na errância. Errar pelo caminho, né? Você falou que gosta Errar, dessa errar frase. pelo caminho, no sentido de poder estar na errância, né? E poder pesquisar e se deixar levar e também errar. E também, né? Já viu o bebê aprendendo a andar, Já, né? já vi. Então, assim, é incrível. Ele está sofrendo? O bicho está angustiado? Não, Ele vai e não desiste. é É um verdade. exemplo. Eu acho que
Cada um, eu É verdade. recomendo. Assim, você quer assim, sair da depressão, da loucura, Hum, aluga um bebê, ajude as mães, fica meia hora com ele. Assim, aprende a andar com ele. esse em torno de 11 meses, 10, 12 meses, bebê, 9, tá, entre por aí. Pega por aí, fica com ele um dia, se você for muito legal com a tua irmã, com o teu primo, pega ali um sobrinho afilhado e fica observando. O bicho ri, o bicho vai em frente. É uma aula de errância, de curiosidade e de alguma forma de resiliência sábia. Tem uma sabedoria, porque Muito. assim, ele tá encanado que alguém vai olhar ele vai ficar com vergonha que ele errou. Que coisa Ele livre, né? O bebê. livre! Livre, que coisa Essa linda. exato, essa real liberdade. É você tá caga ai, não posso falar isso aqui, né, Pode. mas não é, você tá Pode. cagando para o olhar do outro, para o ajuizamento do outro e para o seu mesmo, que você nem chegou nessa coisa, que tudo bem, é muito útil, é bom ter uma autopatrulha, mas a gente tá numa era, nossa, patrulha máxima. Eu acho que assim, menos patrulha, mais prazer, mais liberdade real. Nossa, é isso. E agora, assim, tendo que, infelizmente, né, conduzir para o final aqui do podcast, porque eu conversaria com você por muito tempo. Faria aqui um podcast infinito. Mas, conduzindo para o final, com tudo aí que você me falou, qual reflexão você acha interessante deixar para o público, né? Se puder deixar uma pergunta final, uma mensagem final. Eu ando com uma interrogação na minha cabeça que eu vou partilhar e ela casa aqui com o título do nosso espaço, que é Contrafluxo, né. Como Uhum. vocês me falaram, o processo de subjetivação, vou usar os meus termos, né, o Fique à processo de vontade. individuação, de subjetivação, de você ser você mesmo, tem a ver com você encontrar o seu próprio fluxo, que muitas Perfeito. vezes ele está no contrafluxo, né, então, contrafluxo é o meu fluxo, né, é aquilo que aí eu me pergunto: e onde a gente se encontra, cada um no seu contrafluxo? Será que tem? Como fundar o amor? Como fundar um coletivo? Cada um no meu fluxo? Essa é a pergunta que eu Maravilhoso. encerraria Muito aqui. obrigada. Eu Muito amei. obrigada. Amei. Fica aberto o convite, quiser participar Amém. outras vezes. Me convide, me traga para Bahia, que eu virei Venha sempre. sempre pra Bahia, todo mundo. Fica o convite aí, galera. Quem não conhece a Bahia, Eu amo, recomendo. Muito obrigada e até a próxima. até a próxima. Um beijo, galera. E por favor, quem puder, curte, comenta, compartilha. E lembra de seguir a gente nas redes sociais, né? O meu é @laloucura. Maria Homem, por favor, O meu é @maria.homem. no Instagram, né? No Instagram e em todas as redes, Maria Homem, eu acho que você vai me achar, né? Não sei se tem outra. Vai achar com certeza. E é um conteúdo muito bom. E o Contrafluxo também, que a gente tá sempre trazendo conteúdos ótimos. É isso, até a próxima e um beijo. Beijos.